bom dia, quase boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente ao ECO, à PUC do Rio, pelo convite. Talvez aí um assunto, né, que eu até perguntei ao Gustavo, né, se eles não tinham errado ao me convidar, né, porque falar do setor agropecuário, né, em um evento de transição energética, mas depois aqui trocamos algumas palavras e realmente eu acho que esse é um fórum, e até pelo que eu escutei aí, né, nessa manhã, trazer um pouquinho aí do que nós temos feito e como o setor agropecuário pode contribuir nessa transição energética. E eu fiquei bastante feliz, né, de ter alterado um pouquinho aí a programação, que a minha colega Natália já me adiantou, né. Eu queria começar falando de mercado regulado, mercado voluntário, o que é o crédito de carbono, o que é um mercado de carbono. Então, eu acho que eu vou poder falar um pouquinho mais exatamente sobre o que nós temos feito no setor agropecuário, que é um dos setores da economia, né, brasileira que estão sujeitos, né. A gente sempre diz que o setor agropecuário ele não é o vilão, apesar dele sempre aparecer como vilão, assim como é o dos combustíveis fósseis, mas nós somos parte da solução também, inclusive nesse tema de transição energética. E foi falado hoje de manhã, quando a gente fala em transição energética, na verdade, lá na base, nós estamos falando de diversificação da matriz energética, né? E o agro, quando a gente fala em energias renováveis, eu posso dizer que quase todas, né, as energias renováveis, direto ou indiretamente, estão no agro. Então, quando a gente fala em biometano, em tratamento de dejetos, né, para a produção de biogás, quando a gente fala, por exemplo, de etanol de milho, etanol de cana, então está tudo ali no agro, setor primário, cadeias produtivas que produzem a matéria-prima para virar depois o combustível, a energia que será utilizado nos outros setores. E aqui também já foi comentado hoje como isso pode se correlacionar. Então, eu poderia aqui ficar falando, já gastei 3 minutos aqui do meu tempo só, né, tentando trazer aqui essa transversalidade, mas poderíamos aqui ficar a manhã inteira, vou tentar me concentrar e para depois a gente poder conversar aqui durante a mesa. Então, só lembrando, né, quando nós temos aí os planos setoriais de mitigação e adaptação, nós temos uma política nacional do clima, que é a Lei 12.187, que ela é de 2009. Então, nós temos há 14 anos, praticamente, né, há 13 anos, porque ela foi colocada em execução em 2010, nós temos os setores e os planos setoriais. Lembrando que o plano setorial da agricultura, né, que eu vou mostrar aqui, que é o Plano ABC, que teve a sua primeira fase de 2010-2020, foi o único plano de todos os setores no qual um setor realmente traçou metas de adaptação e mitigação. Todos os outros planos, eles já haviam alguns projetos e iniciativas que foram colocados sob essa égide, mas o setor agropecuário não existia isso. Então, nós construímos, né, com a ajuda da Embrapa, eu não me apresentei, né, no início, mas sou Fabiana Vila Alves, estou no Ministério da Agricultura hoje, na diretoria de cadeias produtivas e agregação de valor, mas tenho a minha origem como pesquisadora da Embrapa. Então, um plano setorial que teve uma grande contribuição da Embrapa, porque é um plano que ele é science-based, né? Então, quando a gente fala em sistemas produtivos na agropecuária, produção de alimento, grão, energia, fibra, nós estamos falando em sistemas, por exemplo, aqui eu trago, vou furar aqui um pouco a bolha, como eu comentava ali com o Gustavo, né? Quando a gente fala, por exemplo, em produção de soja, a soja é uma cultura de clima temperado, clima frio, né? E hoje nós somos os maiores produtores e exportadores de soja. Isso se deu em base à ciência, né? A pesquisa, melhoramento genético. Então, nós temos um componente muito forte de PDI, né, de ciência e tecnologia, quando a gente fala no agro.
Então, o Plano ABC ele abordou 6 sistemas e tecnologias que eram e que são mitigadores, então, comprovados pela ciência, que mitigam as emissões de gases de efeito estufa. Mas nós também tínhamos essa preocupação, né? Eram 6 sistemas e um outro componente que visava a adaptação. Então, realmente, ele foi um plano setorial que tinha como base tanto mitigação quanto adaptação. Isso é muito importante quando a gente fala em mudanças climáticas, porque o aquecimento está aí, nós temos, né, isso aí já foi comentado pelo professor, e como nós dependemos, então, do ambiente, como nós dependemos, né, o sol para a agricultura, ele é a fonte da fotossíntese, mas quando ele é demais também, a gente tem problemas com secas, né, e com estiagens, então a gente acaba tendo que lidar muito com a questão de adaptação. Então, nós tivemos aí 6 sistemas, né, recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta, sistema de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantares, tratamento de resíduos animais. Numa primeira década, tivemos resultados muito promissores. Nós alcançamos 15% a mais do que nós tínhamos previsto de mitigação. Então, tivemos aí 173 milhões de toneladas de CO2 equivalente evitadas em 10 anos. E tivemos uma superfície brasileira com 52 milhões de hectares com uma ou mais dessas 6 tecnologias, então, produzindo alimentos, fibras e grãos. E aí tínhamos também um programa de incentivo financeiro, né? Nós temos o Plano Safra, que são recursos do mercado financeiro que vão para financiamento. Nós não temos uma agricultura subsidiada, assim como é na Europa, mas temos, sim, um programa de crédito, onde nós tínhamos, então, dentro do Plano Safra, o programa ABC, com crédito, com juros e período de carência subsidiados pelo próprio governo, para que a gente pudesse atingir as metas que estavam postas, né? Em 2020, nós fizemos uma remodernização desse plano até 2030, então, mais uma década de compromissos do setor agropecuário para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, lançamos o ABC+, eu estive à frente nos últimos 2 anos dessa remodernização do plano setorial. Então, quando a gente fala em mercado de carbono, e quando a gente fala de carbono na agropecuária, eu costumo brincar, né, entre os alunos, quando a gente vai dar palestra, a gente não chega com uma malinha de carbono em terra ali, né, e ali está o carbono que a gente vai vender como crédito. Ele é gerado nesses sistemas e por meio dessas tecnologias que são mitigadoras, né? Então, é o carbono evitado. E quando a gente fala em carbono na agropecuária, nós estamos falando, de algo que é muito falado também, né, que são os serviços ecossistemas, ou comumente chamados serviços ambientais. Então, a gente fala muito por pagamento de serviços ambientais. O carbono ele é um dos serviços ecossistêmicos que a agropecuária traz, então, que está aqui, né, o controle, regulação do clima. Mas, junto com o carbono da agropecuária, eu tenho outros serviços ecossistemas e ambientais. Então, eu tenho, já foi falado hoje, serviços de provisão. Então, assim como se há a segurança energética, nós temos que também garantir a segurança alimentar, né? Então, nós temos que garantir produção de alimento em quantidade, qualidade e no tempo necessário. Então, temos serviços culturais, temos serviços de suporte, enfim. Então, é um carbono que ele vem com algumas externalidades, né, e que nós estamos, então, trabalhando nisso, transformando esses ativos, né, que são um capital natural, em capital financeiro por meio dos créditos de carbono. Então, transformando ativos em valor. Valor esse que pode ser tangível, que é o próprio crédito, né? O produtor recebe ali, hoje a gente fala entre 10 e 100 dólares, né, por esse crédito, e intangível, que é a própria reputação, a imagem do agro e desses sistemas que são descarbonizados. Para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil ele
ele é, na América Latina, o líder na descarbonização da agropecuária, e nós temos também iniciativas inovadoras que são consideradas, nós somos exemplos para o mundo, a exemplo do que foi, por exemplo, as marcas conceito da Embrapa, como carne carbono neutro, carne baixo carbono, soja baixo carbono. Então, nós estamos trabalhando no Programa Nacional de Cadeias Produtivas Agropecuárias Descarbonizadas, que nós chamamos de Carbono Mais Verde, onde nós temos 13 cadeias que vão ser priorizadas. Vejam aqui, né? Então, nós temos açaí, algodão, arroz, borracha, cacau, café, carne, erva mate, leite, milho, soja, trigo e uva. Então, se a gente fala em etanol de milho, né, e eu estou falando aqui de um combustível, de um biocombustível, ele está dentro de uma cadeia descarbonizada. Quando eu falo em biodiesel de soja, então, ou óleos vegetais, ele está aqui na soja. Quando eu falo, por exemplo, saindo um pouco da questão direta de transição energética, mas o colega da Scania comentou, então, a borracha, né, usada no setor de transportes, então, quando eu tenho uma borracha descarbonizada para ser usada, por exemplo, como o escopo tipo 3, né? E aí essa inter-relação que nós temos entre setor, que é tão importante, que a gente tem explorado tão pouco. Então, o objetivo do programa é trazer a sustentabilidade como objetivo principal, intencional e mensurável, onde nós vamos ter 2 eixos, né? Um eixo é o de conformidade reconhecida, com um selo para que aqueles produtos que foram descarbonizados, que têm a sua base no plano nacional, no plano setorial de mitigação, vão receber esse selo, mas nós já estamos prevendo um segundo eixo para esses créditos de carbono, como eu comentei, que são créditos de carbono que possuem essas externalidades e podem sim ser considerados e serem pagos a mais, desde que tenham essa credibilidade reconhecida, assim como a Natália comentou, né, para a gente poder ter um crédito que realmente ele é fiável, ele é reconhecido, ele é transicionável. Então, isso daqui é muito importante ter, por exemplo, a tokenização desses créditos para que eu possa passar do setor que é agropecuário para um setor, por exemplo, de comercialização numa bolsa. Nós temos o foco em 3 eixos, né, do carbono evitado, o carbono removido e o carbono estocado. O carbono estocado faz referência ao que a colega da Petrobras comentou, que é o carbono, aquele removido, né? Nós, no agro, isso daqui especialmente acontece quando falamos de etanol de milho, então é o BECS, né, o Bioethanol Carbon Capture and Storage. Então, olhando isso como setor e trazendo isso, então, com confiabilidade e com credibilidade. E trago aqui uma notícia, né, assim como a nova, né, fresquinha, como a Natália comentou, sim, nós retomamos, né, um grupo interministerial, eu represento o Ministério da Agricultura, para fazermos, então, essa elaboração do que poderia ser uma minuta, o que precisa conter num grande projeto, numa grande lei, né? Aí o instrumento jurídico ainda vai ser decidido, mas provavelmente um projeto de lei para que o mercado brasileiro seja reconhecido e seja um mercado claro e que a gente tenha isso regulado. Bem, e o que a gente ganha com isso, né? Então, a gente ganha uma valorização e distinção dos produtos, a gente ganha um crédito diferenciado, então o produtor tem a oportunidade, por exemplo, de receber a mais por aquilo, por estar fazendo esse tipo de sistema. Nós temos um acesso a mercados exigentes, facilitados, a exemplo do que está acontecendo agora na Europa, né, que colocou uma taxa de carbono sobre os nossos produtos, aumento de credibilidade, abertura de novos mercados como a China, estímulo à melhoria contínua do processo produtivo. Então, o crédito de carbono para o setor do agro, ele é o melhor indicador de eficiência produtiva. Então, a gente fala que o produtor ele ganha na base e o crédito de carbono, quanto melhor ele fizer o seu sistema, mais crédito de carbono ele vai ter. É um pouco diferente, né, do setor energético. A indução à inovação e desenvolvimento tecnológico, uma sociedade informada
informada e protegida e uma concorrência justa. Então, esse daqui é como vai funcionar o programa, uma grande plataforma chancelada pelo MAPA, uma avaliação de conformidade, baseada em documentos de fé pública, onde nós vamos acessar informações de critérios sociotrabalhistas, de transparência e ambientais, porque o crédito de carbono ele não vem sozinho, né? Então, ele vem com toda essa bagagem aí por trás. E eu acho que deu aqui um... Bom, acho que ficou faltando o último slide. Passei um pouquinho do meu tempo, mas eu agradeço aí a atenção. Acho que a gente vai ter bastante oportunidade de conversar durante a mesa. Obrigada.